Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Sou cruzeirense apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Cruzeiro, quem conhece tua história de conquistas e vitórias nunca mais te esquecerá. Cruzeiro, tua história é tão bonita, faz parte da minha vida, os meus filhos vão contar. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e líder disparado da fase classificatória do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro que nesse domingo, com a vitória sobre o Boa Esporte, 3-2, na partida disputada em Varginha, abriu 9 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, consolidou uma primeira fase onde termina invicto, e conduz aí as vantagens para a semifinal e para a final, de decidir os jogos no Mineirão e de poder se classificar na semifinal ou ficar com o título na final com 2 resultados iguais, ou 2 empates, ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols. O Cruzeiro então constrói essa vantagem, termina a fase classificatória na primeira colocação. A gente vai falar sobre isso, vai falar também, claro, de mais um título do Sada Cruzeiro. O Sada Cruzeiro imbatível, temporada perfeita, venceu o Brasil Quirinho, Campinas, no final de semana, 3-1, jogo disputado em Brasília também. Nossos parabéns mais uma vez aos guerreiros das quadras. Vai ter sorteio de boné hoje para o pessoal que estiver participando com a gente também aqui pelas redes sociais. Muita coisa bacana no programa de hoje, Eu começo dizendo que eu sou o João Henrique Castro. O nosso programa tem a produção, a direção, a edição, a nossa equipe técnica a cargo do Paulo Costa, Sidney Júnior e do Simon Henrique. O pessoal pode curtir com a gente o nosso programa ao vivo e, claro, também curtir depois a gravação, que a gente disponibiliza sempre no dia seguinte ao programa. Amanhã, então, quem perder uma parte, quem precisar sair, esse tipo de situação, amanhã vai estar disponível a gravação do programa de hoje. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês também as enquetes para participarem, mas antes eu vou adiantar que a forma de participação, existem 2 formas de participação com a gente. Uma é pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você não precisa mandar um recado direto pra gente, pelo nosso perfil. Você não precisa relacionar a nossa arroba no Twitter, que é @GdosGramados. Você acessa a sua conta e coloca hashtag RádioGDG. No início, no meio, no final do seu recado, não importa, vai aparecer aqui pra gente a sua participação e você interage, ajuda a fazer o nosso programa. Por exemplo, o Daniel Damasio aqui, bora falar de coisa boa, hashtag RádioGDG. O Eduardo Henrique, hashtag RádioGDG. Será que só eu notei que o David demorou para mexer no time? O Sidney Júnior aqui já estava avisando a audiência antes da gente chegar. Boa noite a todos, logo mais tem hashtag RádioGDG ao vivo. O Thiago Fonseca mais cedo, dizendo que o Cruzeiro precisa de lateral direito, de esquerdo, que cheguem para ser titular, camisa 9, e que ele ainda tem o pé atrás com o David. O Matheus Melo dizendo que o que falta ao Cruzeiro é um técnico de qualidade, que ele espera queimar a língua dele, deixando risadas na sequência. O David aí já é o nome, já é o assunto para a gente seguir falando, depois de toda essa primeira fase. Muita gente dizia que seria o momento ideal para se avaliar o trabalho do David após um conjunto de jogos aí da primeira fase do Campeonato Mineiro. São aí pouco mais de 2 meses e meio de temporada, ainda tem um período de pré-temporada, e muita gente acha que no futebol isso já é tempo suficiente para avaliar. Eu particularmente acho que a temporada nem começou ainda. No ano passado, por exemplo, por um jogo, que foi o tropeço do Cruzeiro contra o River Plate no Mineirão, Marcelo Oliveira acabou caindo. Houve a perda da semifinal do Mineiro, mas o erro do Hébio Roberto Lopes foi decisivo. A temporada mal havia começado, o Cruzeiro já trocando de treinador, e a gente estava em junho, Em abril, me parece ainda cedo demais para muita coisa também, mas já dá para a gente ter algumas impressões e vamos conversar sobre isso no programa de hoje. No Facebook, a outra forma de participar com a gente
acessando a nossa página facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente sobe um post aí avisando o tema que a gente vai debater, avisando do programa no ar. A gente já subiu o post, inclusive, hashtag Rádio GDG no ar às 21 horas no nosso post, anunciando aí a minha apresentação e a participação especial do programa de hoje do Leandro Freitas, né, da Geral Celeste. A gente busca sempre ter aí uma relação, já tivemos membros da TFC aqui com a gente, da Máfia Azul, da Geral Celeste, sempre participando aí também com as torcidas do Cruzeiro, para falar sobre a festa que é feita no Mineirão, dos projetos desenvolvidos também, muita coisa bacana, e ouvir, claro, também, para engrandecer o nosso debate, uma opinião do torcedor, né, já que os membros das organizadas não são membros, né, necessariamente do Guerreiro dos Gramados, mas revelam aí também aqui, através do Guerreiros em Debate, a sua posição. E aí eu vou começar o nosso programa, então, passando a bola pro Leandro Freitas, né, deixando meu boa noite para você, Leandro, e vendo aí muita gente começando o nosso programa aí já falando sobre o David. Consolidada essa primeira fase do Campeonato Mineiro, qual a sua impressão do trabalho do David até aqui, Leandro? Boa noite. Boa noite primeiro a todos os ouvintes, né? Todos os cruzeirenses apaixonados, especialmente aí aos ouvintes de Geral Celeste. Quanto ao David, né, a expectativa nossa inicial não era muito boa, né? Porque o Cruzeiro é um time gigante, né? A gente sempre espera contratações aí de peso, né? E um clube da grandeza do Cruzeiro apostar num técnico novo, né? Iniciando sua carreira, foi bem ousado, né? Mas a gente diz, né? O Gilvan, ele é um cara de muita sorte, né? Ele joga muito com a sorte também, né? E acabou que o finalzinho do Campeonato Mineiro deu uma melhorada o time, sim, né? O time pegou um pouco de força, os argentinos aí jogando muito, dando muita raça aí que a gente espera, né? Mas Mineiro não serve para medir, igual você disse muito bem, não serve para medir muito o time, não. Nós vamos ver agora na Copa do Brasil e no Brasileiro, para a gente ter uma sequência melhor aí e poder apostar ainda mais. E Cruzeiro entra no campeonato para ganhar título, né? Se for para participar, isso aí não serve para a gente, não. Então, se ele veio para ganhar título, que ele possa dar o melhor aí, conseguir agregar alguns outros reforços aí para fortalecer o time, né? E a gente poder brigar na cabeça aí. Leandro, a minha avaliação vai um pouco em direção à sua. Na medida de que não vejo razões hoje, né? A gente pode buscar coisas pontuais. A participação do Eduardo Henrique, por exemplo, né, de dizer que o David demorou a mexer no time. O David tem mostrado uma característica, né, que é demorar na substituição, né, que alguns treinadores têm essa característica, né. O Aragonês, que é um treinador que ele fala, que era referência, ele tinha muito esse hábito, por exemplo, e dizia isso em coletiva, né, olha, eu seguro as substituições porque, para mim, se o time está ali tendo um desempenho satisfatório dentro do jogo, o critério que eu vou usar para substituição vai ser o critério físico, né? Não vai ser o critério técnico, né? Porque a gente tem um pouco essa mania de, olha, tal jogador não está rendendo, vou botar um outro no lugar, mas aí você bota o outro lugar, aquele que não estava rendendo, estava fazendo futebol feijão com arroz, estava mais inteiro, 10 minutos depois aquele que estava tendo um bom desempenho não consegue se sustentar fisicamente, tá com cãibra, tá desgastado, e o time não segura fisicamente a partida, né? Então é um critério de avaliação que o David tem demonstrado. Teve uma partida, não me lembro mais agora contra quem que foi bem no início, né, da temporada, em que o David fez 3 alterações de uma vez no intervalo. Né? O time não estava jogando bem, não sei se foi contra o Tombense, né, que o Cruzeiro estava perdendo de 1-0, talvez tenha sido. O jogo contra o Tombense foi de tarde, né, foi à noite. E na minha memória, esses 3 jogadores entrando de uma vez foi uma partida à tarde. Contra o RT, talvez, no jogo no Mineirão. O pessoal e a audiência pode me lembrar quando o David fez isso. Contra o Tombense ele mexeu mesmo. Contra o Tombense ele também fez, mas ele fez 2 substituições. O Marcos Vinícius entrou, né, e mudou o jogo, por exemplo, né, na época ainda o Marcos Vinícius antes de se lesionar, mas eu acho que contra o RT também ele mexeu 3 vezes no intervalo. Ele mostrou essa inclinação também em algumas partidas, mas no geral o David tem demorado a mexer. Na partida de ontem, né, o Cruzeiro fez 2-1, né, fez 2-0, sofreu do Boa Esporte, fez 3-1, né, no momento que o Cruzeiro fez 3-1, o Boa Esporte tinha criado algumas chances de empatar, mas para mim as melhores chances foram do Cruzeiro. O Alano marcou o 3º gol, mas havia perdido uma excelente oportunidade antes.
Então eu não senti o Cruzeiro ameaçado de empate na partida, né? Quero até ouvir a opinião da audiência, vou perguntar ao Leandro daqui a pouco também, avaliando a partida de ontem, se ele achou que em algum momento ali o Boa Esporte conduziu alguma ameaça, né? O Roger, até nos comentários do PFC, quando o Cruzeiro fez 3-1, disse: olha, o jogo já estava tranquilo pro Cruzeiro, o Cruzeiro ampliou, o Boa Esporte precisa virar, vai ser mais difícil ainda. Aí o Boa Esporte acertou um lance no travessão, ele virou: olha, quase que o Boa Esporte aparece aí para queimar minha língua, e acabou conseguindo só descontar, mas o Cruzeiro conseguiu a vitória, né, com relativa tranquilidade, com uma partida que jogou com o time reserva, né, e fazendo alguns testes aí bacanas que a gente pode também discutir. Para a audiência participar com a gente ainda também, eu quero já pedir, estou atualizando aqui a participação de vocês no Twitter e no Facebook, mas pedir para vocês já também interagindo com a gente via enquete, né? A gente faz as enquetes aí para ter uma amostragem percentual da opinião, né, dos nossos torcedores aqui, da nossa audiência. Você acessa hashtag enquete GDG, vai aparecer para você todo o nosso conjunto de enquetes abertas e você interage e deixa a sua avaliação nas mais variadas perguntas. A primeira pergunta de hoje é: qual nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Boa Esporte? A maioria, 56%, dando nota 7, 37% nota 4, 5% nota 10, 2% nota 0 até aqui. Segunda pergunta: você acha que os reservas aproveitaram bem as chances de ontem? 58% acham que sim, mas que aproveitaram pouco. 38% que sim, aproveitaram muito. E 10% dizendo que não aproveitaram as chances. Terceira pergunta: após a primeira fase do Mineiro e da Primeira Liga, qual a sua nota para o time? 61%, olha o 61 aí, dizendo nota 7. 31% nota 4. 5% nota 10. 3% nota 0. A quarta pergunta: após a primeira fase do Mineiro da Primeira Liga, qual a sua nota para o trabalho do David? 55% nota 7, 33% nota 4, 5% nota 10, 7% nota 0. E a quinta pergunta: você acha que o time está pronto para a Copa do Brasil e Brasileirão? 74% estão dizendo que não está pronto, mas que estará pronto. 22% que não está pronto e que não estará. 4% dizendo que sim, está pronto. Pouca gente cravando aí que o Cruzeiro está pronto. Dentro disso, Leandro, até você pode comentar para a gente também a sua opinião sobre as perguntas que estão aqui na enquete, mas me parece que a torcida aprova o Cruzeiro até aqui no primeiro semestre, aprova com moderação, aquela nota 7 na escola é nota suficiente para ser aprovado, mas quando a gente vai para essa última pergunta, né, de se o time está pronto, a grande maioria, né, são 96% dizendo que não está pronto, né? A grande maioria, 74%, até diz que vai estar, mas acha que ainda não está. Eu quero até ouvir a audiência dizendo: se o time está pronto, aliás, não está pronto, mas a perspectiva é de estar, de que vai estar, tá faltando o quê? Tá faltando mais tempo para ganhar entrosamento, tá faltando um treinador, tá faltando reforços. Eu quero ouvir também de você, Leandro. Para você, o time tá pronto, não tá pronto, mas vai estar? Não tá pronto, nem vai estar? E falta o que pro Cruzeiro estar pronto, caso a sua opinião seja que ele ainda não está pronto para a sequência de 2016? Pronto não está não, né? Nós estamos no início de temporada. Como eu disse, o Campeonato Mineiro ele não serve para medir a qualidade do time, né? Então o Cruzeiro precisa de reforço, sim. O Cruzeiro é um time gigante, a gente precisa de um atacante de peso, alguém que possa chegar e carregar esse time mesmo, mostrar responsabilidade. Porque fazer time como 2013 e 2014, acho que vai ser difícil a gente colocar apostas, né, e elas darem tão certo como deram, né? O Everton Ribeiro, que era aposta no futebol, o Goulart era aposta. Então esse ano acertar novamente como 2013 e 2014 é difícil. Então acho que falta sim chegar um jogador para que possa mexer com o torcedor e acrescentar aí nesse time, porque o time não é ruim, o time é bom, mas a gente está carente ainda de um grande reforço para que possa empolgar o torcedor mesmo para o Campeonato Brasileiro e a gente possa brigar pelo título, né? A gente tem um time bom, mas que para brigar pelo título a gente ainda precisa de algo mais. Esse algo mais para mim é um jogador de ponta, um atacante e quem sabe às vezes até um meio de campo aí que possa carregar esse time e levar ele ao título aí. A maioria da audiência que está participando com a gente tem falado também de reforços, né? O Eduardo Henrique está dizendo, por exemplo, que com um armador, um lateral esquerdo, com o Fred voltar ao esquema de 2 volantes,
dá pra buscar título esse ano. O Azul de Minas tá dizendo que bom que o Cruzeiro enfrenta o América. A URT talvez colocaria menos resistência. A URT terminou a primeira fase sem perder para os times da capital, né? Repetiu o que a Caldense fez no ano passado, né? A URT derrotou o Atlético, empatou com o Cruzeiro e empatou com o América, né? Então, não sei se o América tá tão mais pronto que o time da URT. Mas a tendência, eu também concordo com o Azul de Minas, é de ver mais qualidade no América. E os resultados da URT, embora tenham sido melhores, talvez tenham sido mais pontuais. A URT tem um grande trabalho de futebol mineiro nesse primeiro semestre, como foi o caso da Caldense, né, no ano passado. Ele completa ainda dizendo que afinal o que se salva são os resultados, são péssimas atuações no campeonato mais fraco do ano, liderança é mais que natural. Eu tenho sérias dúvidas se os times do futebol mineiro são piores do que os times do Rio de Janeiro, que o Flamengo tem tropeçado, por exemplo. É só a gente observar nos últimos anos a participação dos times da Federação Mineira na Série D e na Série C e dos times da Federação Carioca. Os times do futebol da Federação Mineira têm saído muito melhor. O Tupi, que subiu para a Série B, não conseguiu ter um campeonato de destaque, né? A Tombense, que teve ali margeando a classificação para a segunda fase da Série B no ano passado, da Série C no ano passado, teve que brigar contra o rebaixamento. O Boa Esporte, que é uma equipe de Série C, caiu, né? Então a gente vê um trabalho como o da URT, que é um clube sem divisão, né, que consegue aí, em 3 jogos contra os times da capital, não perder. Não tenho tão claro assim que o Campeonato Mineiro é pior do que o Gaúcho, é pior do que o Carioca. No caso do Campeonato Paulista, a gente até tem um conjunto de equipes mais sólidas, né, que conseguem fazer uma campanha nacional de maior destaque. É uma Ponte Preta da vida, por exemplo. Mas o Audax, que é a sensação do primeiro semestre, mais um ano em São Paulo, foi pior que a Caldense na Série D no ano passado. Então tem que ter calma na hora de ter essa consideração do que é melhor com o melhor estadual. Os campeonatos estaduais, aí é evidente, os times grandes têm a obrigação de ter a campanha que o Cruzeiro teve. O Cruzeiro cumpriu o papel dele, né? Se as atuações foram boas, se foram ruins, a gente pode até discutir isso. O Cruzeiro segue tendo a mesma dificuldade de 2015, que é ser um time propositivo. Acho que isso passa mais por falta de reforços do que pela questão da comissão técnica. Acho que o Cruzeiro precisa de reforços para conseguir superar isso aí, né? Para conseguir superar essa dificuldade. Além disso, a gente tem que pensar, por exemplo, na questão do material humano, né, que a gente pode ter, e até tempo de trabalho, né? O nosso treinador do ano passado, que foi o destaque, o Mano Menezes, está ao mesmo tempo conduzindo o trabalho lá na China, desde que ele mudou para lá, do que o David aqui. O Mano fez 8 jogos na China, não ganhou nenhum. Então, o Mano virou um treinador ruim. Qual que é o material que ele tem à disposição? Claro que o Cruzeiro tem um material para ser líder do Campeonato Mineiro. E foi. Isso foi com a segunda melhor campanha da história do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, desde que o modelo foi implementado em 2004. Isso não é um dado qualquer, né? Acho que a gente tem que ter calma. É a minha opinião, respeito a opinião de quem pensa diferente, mas ponderar sobre o que está faltando. A minha opinião é que o Cruzeiro carece de reforço, está em diálogo aí com o Leandro dentro disso também. E a questão da comissão técnica, a falta de experiência do David pode vir a ser um problema em determinado momento, talvez seja. Hoje, até o momento, para mim não tem sido, não me parece um problema até aqui na temporada. Ninguém olha para o Flamengo tropeçando no Carioca e fala, falta treinador. Ali o diagnóstico é diferente. O Muricy tem conquistas da carreira para sustentar isso, é claro que tem. Mas o fato do David estar começando não me faz cravar o contrário, né? Já não tem treinador. Me parece aí que o trabalho até aqui caminha como deveria estar caminhando. O Daniel Damasio está dizendo que, desculpa para mim, mas está dizendo que o tempo médio de atuação dos técnicos no Brasil, 2 meses e meio é tempo suficiente, que não deveria. Daniel, para os dirigentes a maioria considera que é. Né? Eu concordo com você, não estou discordando de você. Não deveria, para mim deveria ser mais tempo. A lógica do futebol brasileiro, né, é um pouco diferente. O Mourinho foi demitido no Chelsea, né, esse ano, algo que é muito raro, né, no campeonato inglês, mas o Chelsea não engrenou. Né, porque ali a questão não era só a comissão técnica. E a gente está falando de um dos melhores treinadores do mundo. Ficou mais tempo sem perder, mas uma série de empates, né? Ficou ali ainda na parte de baixo ali da tabela, se distanciou um pouquinho da zona de rebaixamento. Por quê? É a avaliação mais fácil. É mais fácil trocar o treinador do que trocar o time inteiro. Mas dá para contar nos dedos
quantas vezes um treinador revoluciona um trabalho. Aqui a gente teve no ano passado o Mano em relação ao Luxemburgo, mas a gente estava falando de um treinador que marcava para chegar na Toca da Raposa 4h30 da tarde e vivia dando folga, né? Aí a gente mudou do amadorismo para o profissionalismo também. Mais participação dos ouvintes aqui. O Gustavo está dizendo que o Cruzeiro controlou a partida toda, que o jogo foi tranquilo. O Eduardo está lembrando que as 3 substituições do David foi contra o RT mesmo, na estreia do Sanches Minho. E o Wellington Fonseca dizendo que a preocupação dele passa a ser a zaga, sem a presença do Manuel. A formação com o Léo e o Bruno Rodrigo não está trazendo segurança. Sidney, vou passar a bola para você agora, participar aqui com a gente também. O Sidney está aqui na produção e também vai fazer às vezes de comentarista hoje. Quero te ouvir sobre Cruzeiro e Boa Esporte. Você teve a oportunidade, mais uma vez, de ver o Rafael atuando, né? Você que não gosta do Rafael. Então eu vou pedir para você comentar a atuação dos jogadores na partida de ontem, né? Para você, quais foram os destaques positivos e negativos do Cruzeiro nessa partida em que o David aí pôde dar chance para os reservas? Boa noite, João. Boa noite, Leandro. Obrigado aí por aceitar o convite nosso. Boa noite a toda a China Azul que tá ligado aí, dando uma moral pra gente. E, ô João, eu não tenho nada contra o Rafael Silva. O que eu tenho contra é jogador que erra muito. Igual, por exemplo, o Elber, né? Por exemplo. Mas aí eu não posso, nesse momento, ainda criticar muito. Tem muita gente aí que tá meio caindo no papo dele. Mas, enfim, o Elber ele erra muito, mas ele tem sido eficiente também nesse semestre aí, para não ser injusto. Enfim, o jogo contra o Boa foi um jogo bem sonolento, né, na primeira etapa. Quase que eu dormi, porque foi realmente um jogo bem chato de assistir. Mas aí teve a falha lá da defesa e tal, o Cruzeiro soube aproveitar. E até comentei na rede social que o jogo não podia ser muita referência, porque igual o Douglas Coutinho que fez os 2 gols, beleza, foi oportunista ali para roubar a bola, antecipar o goleiro e se posicionou bem para fazer o gol, mas fora isso, eu achei ele bem fraco. Aí tem até uma enquete aí perguntando se o pessoal que entrou aproveitou muito. Eu diria que aproveitou mais ou menos, porque eu acho que eles poderiam ter rendido um pouco melhor, mas foi mais ou menos dentro do esperado, né? A gente também não pode exigir muito esse pessoal que está fora de ritmo. O que me contrariou no jogo de ontem, principalmente, foi a ausência do Alex, né? Eu acho que ele poderia ter tido uma chance, né, de atuar, mesmo a gente sabendo o potencial dele, né? Igual o David falou na coletiva. A gente sabe que o cara sabe jogar bola, mas independente disso, a gente tem que dar um ritmo de jogo para ele, né? Ver em prática mesmo que ele realmente sabe jogar e tal. E só queria fazer uma observação que vocês comentaram aí dos estaduais, né? Que o pessoal fala que o estadual bom é o do Rio e de São Paulo, mas é porque tem os 4 grandes, etc. Mas vocês comentaram bem aí, principalmente você, João, comparando, né, as campanhas aí do Tombense, Tupi e Boa com o Audax, né? Eu diria que o Paulista é mais competitivo, mas não quer dizer que os times sejam muito melhores. É diferente uma coisa da outra. Mas no fim das contas, nem aqui no Mineiro, no próprio Paulista, que é considerado por todos e talvez realmente seja o melhor campeonato estadual do país, apesar do regulamento doido, isso prova que estadual não pode ser levado muito em conta para analisar um trabalho. Já antecipando aí, teve a enquete aí sobre o David, né? Para mim eu daria nota 7, tá? Até um pouco além assim, do que eu esperava, né? Eu esperava que o time rendesse mais, mas eu não esperava que o David pudesse chegar até onde está aí. Eu pensei que ele já ia ter caído antes, com esse rendimento com esse futebol jogado que o time tem feito aí. Mas indiscutivelmente ele tem tido os resultados aí. Ninguém pode negar e contrariar isso aí. Ter paciência, né? E para variar um pouco, né? Ter um pouco mais de paciência e o time aí ainda vai jogar bem, vai encaixar mais ainda. O David é inexperiente, mas aos poucos ele vai encaixando melhor o time aí. É um cara estudioso, acompanha bem a base, esteve lá no
no jogo em Sete Lagoas do Cruzeiro Sub-20, se não me engano. Então você mostra que o cara está dedicado, está comprometido com o clube, e a gente tem que ter um pouco mais de paciência aí e tem que bater um pouco na diretoria aí para poder trazer uns 2, 3 nomes importantes aí pro meio, pro ataque, para o time subir um pouco de patamar. Aí o David tendo as peças na mão, acredito que o time possa ser bastante competitivo no Brasileirão e na Copa do Brasil. Passa sem dúvida pela contratação de reforços para mim também, sim, né? A Paula tá deixando aqui um abraço pro Leandro, tá dizendo que o problema é que ela acha que o time tá ficando solto em determinados momentos de vitória, arriscando tomar um empate. O Daniel cornetando a gente, dizendo que ele quer a Rádio GD com 2 horas. O Eduardo tá dizendo que o Cruzeiro precisa de reforço de peso para a continuação do trabalho de David. O Azul de Minas pergunta: se o Cruzeiro foi eliminado nas semis e cair na Copa do Brasil para Campinense, Londrina ou Vitória, o David merecerá cair? Vai ser o mesmo filme do Mancini em 2012, né? Então, a tendência vai ser cair. Agora, se isso acontecer, eu acho que vai ter que ter uma leitura também. Em 2012, né, por mais que ali tenha se entendido que foi a culpa do Mancini, né, a ponto de ser demitido, houve uma grande mudança no clube, foi a saída do Dimas Fonseca, a chegada do Alexandre Matos e a contratação de reforços, né? Porque sem Borges, sem Ceará, sem Tinga, o time de 2012 cairia no Campeonato Brasileiro, né? Então, né, ficou muito fácil, ali em 2012, dizer, no mês de maio, que a eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, num jogo que o Roger, né, fez uma imbecilidade melancólica, né, de expulsão, o Elton Paulista perdeu pênalti, a perda da semifinal do Mineiro pro América, é muito fácil ali, e foi isso, exatamente isso que fez. Dizer, olha, o trabalho do Mancini é horrível, né? E o trabalho do Mancini em 2012 foi muito ruim, especialmente pelos jogadores que ele indicou, né? Rudinei, que era jogador de empresário dele, Amaral, que era jogador de empresário dele, as pechadas que o Mancini fez. Então, né, o Mancini, que foi um treinador que em 2011 chegou, pegou um time de 6 derrotas seguidas, nas últimas 5 rodadas não perdeu, é um cara que foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista, é um cara que fez um bom trabalho no Vitória no ano passado, que tem um histórico aí de bom trabalho. Na hora de indicar jogador pro Cruzeiro fez besteira, né? E ali, se o Cruzeiro entendesse em maio que os problemas se resumiam à comissão técnica, o Cruzeiro teria caído em 2012. Nesse cenário que você descreveu, Azul de Minas, eu acho que a gente tem que avaliar como esse cenário se daria. E a partir disso entender. É erro técnico, né? Como foi, sei lá, a eliminação. O Cruzeiro não foi eliminado, mas em 2009, na semifinal contra o Ituiutaba, que o Adilson botou 3 laterais em campo, foi 4-4, o Cruzeiro completamente perdido. Ou contra o Ipatinga em 2010, as escalações. Isso não derrubou o Adilson, porque havia um entendimento nesses momentos de priorizar a Libertadores e principalmente que era hora de fazer teste. O David não tem respaldo para isso, não tem moral para isso, tudo bem, eu entendo. Mas se acontecer essa tragédia que você está desenhando, eu acho que o momento vai ser de avaliar. É culpa do grupo? Faltam reforços? E eu já adianto, eu acho que não vai acontecer esse cenário que está acontecendo. Acho que o Cruzeiro é favorito contra o América e acho que o Cruzeiro é favorito para esses 3 jogos da Copa do Brasil. Inclusive, acho que o Cruzeiro joga nessa temporada melhor que os 4 times que você listou aí. Futebol, a gente não sabe como vai se desenhar. Se desenhando esse cenário, a gente vai ter que fazer um esforço de compreensão e entender, mas eu imagino que nesse cenário, né, até pela tendência do futebol brasileiro, aí o David acabaria caindo mesmo. Mas me indicaria, se o Cruzeiro perde, por exemplo, o Campinense, o Leandro, e perde a semifinal para o América, me indicaria também que o elenco tem bastante problema, né? Ah, com certeza, mas essa possibilidade aí não existe, né? A gente ficar pensando lá na frente e pensando negativo também, né? Perder para Campinense, isso não é para Cruzeiro não, isso aí eu tenho certeza que não acontece. E o Cruzeiro vai chegar bem no Mineiro aí, 9 pontos na frente do segundo. E na Copa do Brasil o time tá... Pra Copa do Brasil o time tá forte. Pra essa primeira fase, segunda fase, que é uma fase mais tranquila mesmo, né? O Cruzeiro não vai correr nenhum perigo, não. Isso nós temos certeza, porque é a história, né? A história mostra que o Cruzeiro nunca caiu nessas fases, né? Então não vai ser agora que nós vamos cair nessa fase. O Cruzeiro também é incaível, né? E o Cruzeiro tá... A gente tem visto comentários, o Cruzeiro tá buscando reforço. O bom saber que
pouco se está se falando, né, de reforços, de nomes de jogador, aquela confusão que foi ano passado, deixou o torcedor aí bem insatisfeito com a diretoria, e parece que as coisas estão bem calmas, né, que às vezes até nos deixa um pouco aflito, mas eu tenho certeza que eles estão trabalhando lá para reforçar esse time. O David já falou que tem essa necessidade, então Bruno Vicentim junto com outros, né, da diretoria vão buscar assim melhorar esse time, porque eles têm essa mesma visão que a gente tem, que o time não é um time pronto para ser campeão, né? Então precisa de, igual o Júnior falou aí, de 1 ou 2 reforços. Eu tenho certeza que vão vir 2 jogadores de peso aí para melhorar esse time e a gente curtir mais um título aí esse ano. É o que a gente precisa, né? O Cruzeiro precisa, sem dúvida, 2016 será uma tragédia se o Cruzeiro não, pelo menos, estiver na Libertadores de 2017. Acho que a diretoria precisa ter bastante consciência disso, a comissão técnica também, os jogadores. O lugar do Cruzeiro como 6ª maior torcida do Brasil, maior torcida fora do eixo Rio-São Paulo, é na Libertadores todo ano. Então a temporada de 2015 foi um fracasso. O Cruzeiro não pode se dar o luxo de repetir isso 2 anos seguidos. O Juliano está perguntando aqui, ou está dizendo para a gente debater como o modelo de gestão da equipe do Sada Cruzeiro pode influenciar aí na equipe de futebol. Uma das situações, né, Juliano, é o respaldo do trabalho do treinador, né? O Marcelo Mendes tem uma projeção aí, uma capacidade de articulação no grupo, né? O Sada Cruzeiro vai ter agora, existe um mecanismo de ranking, né, na Superliga, que é um mecanismo para se garantir o equilíbrio da competição. Ou seja, as equipes podem ter até 35 pontos, né, no seu elenco, os jogadores têm pontuação definida, e isso faz com que as equipes tenham, se elas tiverem uma sequência de boas temporadas, se desfazer de alguns dos seus melhores jogadores para que a competição fique equilibrada. O novo ranking não saiu ainda, mas há uma expectativa que o Éder e o Isaac, né, os centrais do Sada Cruzeiro, se tornem jogadores de nível 7, que é o nível máximo que se pode chegar. A Superliga só admite que cada equipe tenha 3 jogadores nível 7. O Cruzeiro tem já 3 jogadores nível 7, o William, o Wallace e o Leal. O Leal já renovou contrato para a próxima temporada. O Isaac também já renovou o contrato. Caso aí a gente tenha o Isaac e o Éder passando para nível 7, vão ter que sair 2 deles. E aí os mais cotados, o William, o Wallace e o Éder, né? Como tá rolando aí o papo, né, do colombiano Simon chegar no Sada Cruzeiro, que é central, a expectativa é talvez a saída do Éder. E aí fica o William e o Wallace tá com proposta do Taubaté, já fala também, né, percebendo que é possível que ele tenha que sair, e até não querendo sair, mas é um mecanismo da Superliga aí, um mecanismo para gerar equilíbrio. O SESI já passou por isso, o RJX já passou por isso também, e é triste quando é com a nossa equipe, mas é algo que é pensado para o equilíbrio da competição. Então, né, para essa reformulação a gente fica um pouco tranquilo, porque sabe da competência do Marcelo Mendes, sabe do respaldo que ele vai ter, né, para poder conduzir esse trabalho pela diretoria. Né? Eu não estou falando que o David, que é um iniciante, já deveria ter esse respaldo, embora eu acho que qualquer treinador deva ter respaldo. Mas se a gente lembra de 2015, o treinador conduziu o projeto do bicampeonato, né, foi cobrado pelo presidente Gilvan de cobrar um meia atacante, dizendo: você tem que se virar com o material que você tem aí, né? Então, a gente tem que lembrar quando rolou essa situação de não vou dar meia, né? Você fez 2 bons anos de trabalho, são 5 meses de temporada, você foi eliminado pelo campeão da Libertadores dentro de casa, você tá na rua. Eu acho que isso é um modelo que o Sada Cruzeiro ensina, não só pro Cruzeiro, mas pro futebol, né? Planejamento, né? Planejamento é um que resulta, né, e faz dar trabalho. O Corinthians no ano passado foi um modelo de planejamento, não demitiu o Tite após a eliminação melancólica da Libertadores, com 2 derrotas pro Guarani do Paraguai. Você pegava a folha do Guarani do Paraguai inteira, não dava o salário do Elias do Corinthians, né? Então, o Corinthians perdeu os 2 jogos, o Tite foi mantido,
e o Corinthians acabou campeão brasileiro. Trabalho, né? Acreditar em trabalho me parece que é a grande lição do projeto do Sada Cruzeiro pro futebol. O Ale Santoro aqui tá criticando o Sidney, que deu uma cornetada no Rafael Silva, dizendo que o cara tava malhando o melhor do time. O Gleison Nunes está dizendo aqui que não conseguiu acompanhar o jogo contra o Boa, mas ouviu comentários que a atuação do Bruno Nazário convenceu. O que a gente achou? E deixa o seu abraço. Vamos falar assim do Bruno Nazário, acho que é uma questão legal pra gente falar do jogo de ontem. E o João Lapa tá dizendo que gosta do David, torce pro trabalho dele, continue dando certo. Leandro, a gente observando a atuação do Bruno Nazário ontem, o Sidney falou agora há pouco, né, do Alex, o Alex até pôde participar, mas participou pouco do jogo. A escolha do David foi de escalar o Bruno Nazário, né, foi nítido isso. O Alex não teve maiores chances ontem, porque era um momento do Bruno Nazário que ainda não via feito aí uma estreia como titular aí na temporada. E o Bruno deu assistência, né, pro segundo gol do Douglas Coutinho, né, até colocou no Twitter hoje o vídeo, né, da assistência, estava feliz com a atuação, e teve ali uma participação importante no primeiro tempo. Te agradou a atuação do Bruno, Leandro? Acho que o Bruno é um jogador que precisa de mais chances, ou ali no meio de uma equipe desentrosada, não conseguiu mostrar muita coisa o Bruno Nazário? Não, você falou muito bem. A opção do David de colocar o Bruno foi mais porque o Alex, assim, da base, o Cruzeirense e o David também acompanham muito a base. Eu tive lá em Porto Alegre ano passado, no jogo de Sub-20, o Alex jogou muito, o David estava lá vendo o jogo, e ele sabe do potencial do Alex já, né? O Bruno tem um pouco mais a mostrar. O Alex é só um pouco de amadurecimento mesmo, que com certeza ele vai nos dar muita alegria, vai ser um grande camisa 10 da história do Cruzeiro, né? Então o Bruno teve essa oportunidade, ele aproveitou bem, né? Mas é lógico que um jogo com mais pressão, o jogador sente um pouco mais, né? Ele vai precisar de mais ritmo mesmo para ele se entrosar, vestir a camisa, e quem sabe ele pode ser um bom reserva, né? Nada que a gente espere aí que seja um grande craque, futuro craque do Cruzeiro, mas que ele possa se juntar ao grupo, né, e fortalecer, e quando necessitar dele, ele jogar a bola que ele jogou ontem também contra os times grandes, né? Então é muito importante isso aí. Eu acho também que mostra que merece mais oportunidades, né? E é difícil, o Cruzeiro tem muitos jogadores ali para as funções no meio-campo, né, de criação, de armação. Ontem, eu não me lembro qual foi o programa esportivo, se foi o Roger na transmissão, mas acho que não, foi um programa esportivo, estava comentando isso. O Cruzeiro tem muitas opções para o meio-campo, e são opções muito parecidas, no sentido de que o Alex, o Pisano, o Bruno Nazário, ninguém tem muita convicção, né, de que alguém ali pode ser o carro-chefe do elenco. A gente fala assim, não, o Cruzeiro precisa de um meio atacante, né, de uma referência no meio-campo, ainda fica essa expectativa, né? Então, dentro disso, do Cruzeiro ter que ali dar oportunidades para um grande número de jogadores que exercem a mesma função, vão ser as lesões, vão ser as suspensões no meio da temporada, que vão gerar de fato maiores chances para o Alex, maiores chances para o Bruno Nazário, né? E mesmo o Pisano, que ainda teve poucas chances, né? Então a gente tem aí uma estrutura onde o Arrascaeta, o Alisson e o Elber estão ocupando mais destaque, né? O Marcos Vinícius antes da lesão também, e com eventual chegada de um meio atacante, a gente teria ainda um pouco mais de dificuldade para eles serem testados. Sendo testados até aqui, eles têm mostrado que merecem mais chances, né? Mas vão pleitear isso nos treinos e nas oportunidades que forem aparecendo ao longo da temporada. O Eduardo Henrique tá dizendo, aliás, que o que mais empolgou no jogo de ontem foi a boa atuação do Mike. Enfim, né, a gente já está destacando isso, o Mike tem atuado todas as partidas do Mike no ano, ele deu assistência para gol. Mas não tem assistência para ele todo jogo. O William, né, já a temporada vai passando, a gente vai esquecendo. O jogo que o William perdeu 2 chances, né, com finalizações do Mike, uma acertando a trave, a outra acertando, né, finalizando em cima do goleiro, né? 2 grandes assistências do Mike, ontem ele deu mais uma. E ele esperava mais chance pro Alex, aliás, acho que isso também foi um erro do David, assim como o Sidney. O Marcelo Ramos, filho, né, do grande Marcelo Ramos, artilheiro da história cruzeirense, participando aqui com a gente, tá falando pro Leandro lembrar da festa geral no dia 30. Leandro, eu vou deixar pra você dar esse recadinho no final, viu? Mas ele já tá mandando aqui um hall de animação, tá muito bacana aí a organização da geral
para a festa aí do dia 30. O Cleison Costa pedindo pra gente falar sobre o preço dos ingressos. É importante falar sobre isso nesse momento, especialmente sobre a expectativa para a semifinal, né? Na primeira fase, Cruzeiro e América apresentaram valores exorbitantes para os torcedores, R$120, né, para a torcida visitante, e a gente tem expectativa aí pelos bastidores que vai ser novamente o mesmo, né, no domingo para o torcedor cruzeirense lá no Independência, que é um absurdo. A gente espera aí que a diretoria do América tenha um bom senso, mas melhor que o bom senso seria a reunião da diretoria do Cruzeiro com a do América para estabelecer um preço para visitantes, tanto no Mineirão quanto no Independência, para que as torcidas possam fazer a festa e marcar a sua presença na semifinal, né, nos jogos aí, tanto no Horto quanto no Mineirão, tanto na casa do América quanto na casa do Cruzeiro. O Eduardo Henrique está perguntando ainda qual a opinião dele, né, qual a nossa opinião, aliás, né, sobre a possibilidade do Fred voltar ao Cruzeiro. Não tem como fugir desse tema sempre que ele aparece, né? O Fred tá em litígio com o Fluminense, diz aí que não joga mais com o Levir Coupe, comunicou isso claramente em reunião no clube hoje, falam em propostas já aparecendo, Palmeiras, por exemplo, manifestando interesse, e toda vez que o Fred entra em crise no Fluminense, o nome dele é especulado no Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro precisa de jogadores como o Fred, né? Se é o Fred um desses jogadores, não necessariamente precisa ser. Mas o Cruzeiro precisa de 2 ou 3 nomes como o Fred. O Cruzeiro precisa de um centroavante que faça gols como o Fred. Precisa de um meio armador que consiga cadenciar o jogo como o Nenê. Para o Sidney ficar feliz, estou falando do Nenê aí de novo. Ou o Cícero do Fluminense. O Cruzeiro precisa de referências dentro de campo, né? Dentro disso, uma contratação do Fred me agradaria. É claro que é necessário ver viabilidade financeira, viabilidade do projeto, até mesmo o interesse dele de fato em retornar ao Cruzeiro. Elementos subjetivos, falava que queria aposentar no Fluminense, nada disso me importa, né? Eu quero um jogador para resolver dentro de campo e acho que ele tem potencial para isso. Me agradaria, se não ele, jogadores desse perfil. Para você, Leandro. O torcedor cruzeirense ele sempre teve uma grande expectativa, né, da volta do Fred. Igual você falou aí, você não liga muito para isso, mas a maioria liga sim. E a gente sente que a gente foi um pouco desprezado, ou até que ele optou mais por engrandecer seu amor pelo Fluminense, né? Em poder ceder às vezes um pouco e vir jogar no maior time de Minas Gerais. Então a gente tem esse sentimento. E o último jogo, não vou esquecer desse jogo, que todos os jogos a torcida do Cruzeiro gritava o nome do Fred. E no último jogo dele a torcida xingou, né? Dentro de campo. Foi uma libertação dessa esperança dele vir voltar ao Cruzeiro. Então assim, no fundo o torcedor do Cruzeiro já está magoado com ele mesmo, mas se for opção da diretoria, né, dele vir, a gente tem que apoiar sim, mas pelo salário que dizem que ele ganha R$1 milhão, tem muito jogador aí que pode render muito mais, né, porque o Fred hoje ele frequenta mais o departamento médico do que o próprio campo, né. Então o Cruzeiro tem muitas opções aí com R$1 milhão para trazer grandes jogadores, né? Esses dias eu estava até conversando até mandar um abraço aí pro Marcelo Ramos aí, o Marcelinho, e falando que o Tevez escolheu mesmo voltar pro Boca Júnior, né? Então assim, às vezes vai gastar R$1 milhão no Fred, quanto que valeria um Tevez ou um jogador de grande peso assim, que pode vir reforçar o Cruzeiro também e ter uma sequência melhor, né, do que um jogador que fica somente no departamento médico. Então eu não apoio não, mas se vier, né, com certeza a gente vai agradecer sim, porque ele tem uma história no Cruzeiro, né, e isso não pode se apagar, mas eu prefiro que busque outro jogador aí do que o Fred. Hoje apareceram 2 levantamentos em relação ao Fred, né? Um do Rodrigo Corleone, da Cruzeiroteca, que mostra que desde 2012... a única temporada que o Fred não completou 40 jogos, né, que é um número expressivo, foi a temporada de 2013. Né? Por outro lado, tem um levantamento mais completo que a ESPN fez, que embarca desde a volta dele em 2009, e aí o Fred participou de 41% dos jogos. É necessário lembrar umas coisas dentro disso. Em vários jogos, o Fluminense é poupado, o Fred é poupado. Jogo de estadual, ele é poupado. O Fluminense nos anos que estava na Libertadores poupava. Né? Então,
Não quer dizer que 41% ele estava em campo, 59% ele estava lesionado. Não. Lesão, suspensão. O Fred já teve suspensões significativas pelo STJD, inclusive. E tudo isso entra na conta. Então, o Fred, desde 2012, só em uma temporada não participou de mais da metade dos jogos. Né? Tem que tomar um cuidado um pouco com essa argumentação de que ele é um cara muito ausente de campo. Por outro lado, né, existe também uma situação que me parece importante, que é o valor, né, R$1 milhão, né, mensais, se cogita mais ou menos. Não dá pra garantir que o Fred vai fazer 20 gols no Campeonato Brasileiro. Fez 17 no ano passado, no ano que o Fluminense fez só 42. Né, no ano que o Fluminense foi muito mal no Campeonato Brasileiro. Dentro disso, eu fico pensando, para ter um centroavante que faça 20 gols no Campeonato Brasileiro, quanto o Cruzeiro precisa gastar? No ano passado gastava 700 mil mensais com o Leandro Damião, por exemplo. 600, 700 mil reais com o Damião, por exemplo. Se for para contratar, para tirar de outro time, não vai ser menos de 10 milhões de reais os direitos do jogador. R$1 milhão por mês, 10º, etc. São 13 milhões de reais. O Fred incluindo salários. Um jogador que custe 10 milhões de reais para contratar, né, para tirar do clube dele, ele não vai chegar aqui ganhando menos de 500 mil. Né? O Fred é uma opção cara, isso não tem dúvida. Né? Mas é uma opção cara que, pro que pode fazer, é muito mais em conta do que vários outros jogadores da mesma função dele. O caso do Tevez que o Leandro falou é verdade, o Tevez não ganha R$1 milhão no Boca, mas aí é uma opção, né, que tem a ver com coração, etc. Se a gente tivesse essa opção, se o Marcelo Moreno quisesse voltar para ganhar menos, né, o Marcelo Moreno talvez é um jogador que possa aparecer aí com potencial para fazer 20 gols no Campeonato Brasileiro. Mas isso é um cálculo importante, né, porque desde o ano passado, né, se o Cruzeiro tivesse gasto R$500 mil, né, para contratar um meia armador no mês ano passado, o Cruzeiro estaria na Libertadores esse ano. O prejuízo foi muito maior de ter feito essa economia. E aí, o meia de 500 mil mensais seria o meia que venderia camisa, seria o meia que encheria o estádio, né? Ele abateria parte disso no investimento. Como eu falei agora há pouco, é o Fred que tem que ser esse cara? Não, pode ser outro cara. Mas o Cruzeiro precisa fazer um investimento nesse sentido, né? E precisa desde o ano passado. 2013, 2014 foi Ribeiro e foi Goulart. 2013, 2014 foi Ceará, foi Borges, foi Tinga, foi Dagoberto, né? Haviam vários garotos, como era o Ribeiro, como era o Goulart, como era o Lucas Silva, com potencial, como o nosso elenco atual tem. Mas havia aquela galera para segurar o rojão também, o que me parece em falta nesse elenco, não é não, Sidney? Com certeza, João. Inclusive, em dezembro eu fui um dos que talvez mais criticaram, né, a saída do Ceará. E você também está nessa aí. A gente deveria ter tentado uma renovação com ele. Com certeza ele teria aceito, né, uma redução. Mas pelo que eu vi, parece que nem tentaram negociar nada, né? Já foram dispensando o cara. E em 2012 teve um ótimo planejamento, né? Preparou uma espinha dorsal, né, do time, vamos dizer assim. Lateral com o Ceará, o meia com o Tinga e o ataque com o Borges. Aí a partir disso foi implementando as outras peças, essas peças com potenciais que no caso de hoje seria um caso semelhante, né? Porque tem uns bons jogadores com muito potencial aí, jogadores jovens, mas não tem esse, igual você falou aí, o pessoal que segura o rojão, né? Não tem o pessoal mais experiente, né? Tem o Fábio lá, mas não é a mesma coisa. Tem um experiente lá jogando mesmo, né? Dentro, correndo lá junto, no meio campo, orientando, alguma coisa nesse sentido. E inegavelmente você precisa de contratar para poder subir de patamar, né? Para poder ficar mais competitivo. Você mencionou aí o Marcelo Moreno. Se for para ter na minha opinião, né? Se for para ter um jogador esforçado, que mantém o Rafael Silva, que tá ficando igual o Marcelo Moreno, né? Se identificando aí com a camisa.
Porque se for pra gastar, pra contratar, tem que ser um cara que resolva. Agora, trazer um cara grosso aí pra poder jogar aí não compensa. Pra mim tem que chamar um jogador que seja decisivo aí, né? Te copiando aí, João. Tipo um Nenê. Tem que ser um jogador para poder fazer a diferença mesmo. Um cara técnico ali. Pode ser tanto no ataque quanto no meio, né? No meio campo. Igual já cogitaram aí uns tempos atrás, Michel Bastos, o Ganso. Algum jogador nesse sentido. Um jogador para fazer a diferença ali no meio. Não que esses nomes sejam assim, que ia dar certo, mas valeria, né, a tentativa. E é isso aí, João. Eu só discordo de você, não acho que o Marcelo Moreno é só grosseria, não. Acho que ele tem, inclusive, qualidade para fazer pivô. Acho que ele é um jogador melhor do que o Rafael Silva, inclusive. Mas eu acho que o Fred é um jogador no patamar acima dele, por exemplo. Né, isso aí já que a gente está falando em soluções, também a gente pode colocar em que patamar entram as soluções. O Wellington Fonseca está perguntando, na opinião da gente, quem será o titular ao lado do Bruno Rodrigo para o jogo contra o América. Tendência, né, Wellington, que seja o Léo. Você mesmo estava falando agora há pouco e dizendo que essa zaga não te passa muita confiança, mas eu imagino que a zaga vai acabar sendo, sim, Léo e Bruno Rodrigo, né? Eu gosto muito do Bruno Viana. Eu vejo muita gente empolgada com o Fabrício, que é um jogador que eu gosto, mas o Bruno Viana, assim, eu vejo muito potencial mesmo no Bruno Viana. Assim. Acho que o Bruno é um cara que se desenha para pensar em seleção. Assim. O Fabrício também vai para a seleção de base, talvez se desenhe. Eu acho o Bruno um pouquinho mais pronto, querendo dizer um pouco nesse sentido. Mas, nesse momento, talvez o David vai optar pela experiência e a tendência é que seja Bruno Rodrigo e Léo, que é uma zaga que teve bons momentos ali no final do ano passado também, em outros momentos, especialmente no período do Luxemburgo, não foi tão bem. O Azul de Minas disse que o que incomoda ele é que o David está no cargo pelo nome, é ex-jogador do clube, fosse um auxiliar desconhecido, não teria sido efetivado. Eu acho que o David está no comando do Cruzeiro pelo que ele fez em 6 meses de auxiliar. Né? Como ele estava no sábado, né, lá foi a Toca assistir Cruzeiro Atlético Mineiro pelo Sub-20, o Cruzeiro empatou com o Atlético, né, pelo Campeonato Mineiro, né, já é hexagonal, acho que ainda não, mas pelo Campeonato Mineiro de Futebol Júnior, Campeonato Mineiro Sub-20, o Cruzeiro empatou com o Atlético Mineiro, o David foi assistir. E no ano passado, com frequência, ele ia nos sábados à Toca da Raposa, prestigiando jogos, inclusive do infantil. Né? A gente teve no banco ontem Henrique Senna, a gente teve no banco ontem o Kevin, teve no banco o Vitor Hugo, que são... isso tem muito a ver com o olhar que o David mostrou no ano passado para a base. A gente sabe quanto que isso tem valor para o Bruno Vicentim. Se fosse um auxiliar desconhecido que não ligasse para a base, eu acho que ele não teria uma chance, por exemplo. Eu acho que o David conquistou a chance pelo trabalho que ele mostrou quanto auxiliar. Se isso qualifica ele para ser treinador, isso eu também tenho dúvidas ainda. Até agora, me parece que não há nenhum problema e o trabalho vai seguindo num ritmo satisfatório. O Daniel Damasio dizendo que concorda que o Cruzeiro precisa de um jogador como o Fred, mas teria que chegar numa condição favorável financeiramente falando, botou financeiramente ali como cifrão. E o Eduardo diz que caso não venha o Fred, talvez o Allan Kardec seja uma ótima contratação. É cara para chegar e fazer 20 gols também, Eduardo. Acho que é isso aí que a gente tem que pensar e cogitar aí como reforço. Leandro, a gente já vai participando, encerrando o nosso programa, ainda vamos aí fazer participação de enquete, conversar com os nossos ouvintes, mas vamos aproximando, infelizmente, do nosso horário. Vamos fazer daqui a pouco também o sorteio do boné para a galera que está participando aqui com a gente também. Mas eu vou desde já agradecer a sua participação e abrir espaço para sua despedida no programa rapidinho aí hoje, com muita participação aí, não só sobre o resultado do Cruzeiro, mas sobre o que o Cruzeiro está mostrando até aqui na temporada. A temporada está para começar de fato aí com jogos mais decisivos. Eu quero agradecer a você pela participação, pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite, abrir espaço para você falar com tranquilidade, não se preocupa aí com o tempo não, mas para você falar aí sobre a Geral Celeste, sobre o projeto da Geral Celeste, o papel que ela tem, né, nas arquibancadas do Mineirão, o quanto ela apoia o Cruzeiro, de que forma ela apoia o Cruzeiro, claro também, como o Marcelo Ramos estava falando ali agora com a gente, também divulgar a festa aí no dia 30 e desejar, através de você, que a Geral Celeste seja símbolo sempre de paz, né, que seja símbolo de festa, que seja símbolo de harmonia
e de apoio ao Cruzeiro no Mineirão. Agradeço mais uma vez, então, Leandro, a sua participação. Abro espaço para sua despedida e deixe meu boa noite. Obrigado aí, agradecer a todos, né? Nós vamos fazer igual o ouvinte pediu aí, né? Nós vamos prolongar hoje mais 1 hora aí, trazer a alegria dele aí, um programa de 2 horas, porque tem muita coisa para falar, né? Falar de torcida organizada, de Cruzeiro, o assunto não para, né? Então só tocar um assunto que é importante aí pro final de semana, uma informação aí quente pro torcedor. E nós tivemos, né, nós organizados tivemos muitas críticas, né, sobre o nosso protesto no Clássico, né, que muita gente achou que não deveria ter sido feito, né, mas nós nos unimos, né, o Conselho de Torcida Organizada, são 7 torcidas, nós nos unimos para brigar pelo torcedor e não pelos membros das organizadas, né. Então nós pedimos que o Cruzeiro repense sobre o posicionamento do visitante no Mineirão, né, porque se a gente está pagando um preço caro como visitante, é porque o Cruzeiro está colocando o visitante no preço mais caro. Então a responsabilidade é assim da diretoria do Cruzeiro, né? Então nós pedimos encarecidamente isso. Eu tenho certeza absoluta que já está surtindo efeito a nossa manifestação. Essa manifestação, como eu disse, é para o torcedor, é para você ter esse benefício e poder pagar como visitante um preço mais justo. Eu tenho certeza absoluta, e já tive notícias, o Cruzeiro está entrando em acordo com a América para ter um preço mais acessível, tanto no nosso jogo de sábado, quanto no jogo deles de volta, para eles poderem também frequentar o Mineirão e apoiar o time deles. Porque não adianta a gente tratar o visitante de uma forma aqui, seja ele o Atlético ou qualquer outro, e a gente receber um outro tratamento e reclamar dele, né? Então, o Cruzeiro com certeza vai dar uma boa notícia pra gente, esse acordo aí, pra gente não poder pagar R$120, porque na crise que todos estão, né, é difícil para todos. Então o Cruzeiro precisa sim da torcida, precisa olhar um pouco mais para sua torcida, né? Um outro ouvinte falou muito aí da gestão do Sada. O Sada dominou o voleibol, não somente pelo time maravilhoso que tem, mas sim porque a maior torcida que tem no vôlei é a do Cruzeiro. Então não existe time grande com torcida pequena, né? O time só é grande porque a torcida é grande e porque é o Cruzeiro, né? E o Sada, nesse jogo de final, ele organizou as caravanas, o próprio Sada, sem agência, sem nada. O marketing do Sada organizou essas caravanas e levaram mais de 15 ônibus para Brasília, né? Então esse tratamento com o torcedor ele é muito importante. Então a gente sente essa dificuldade com o Cruzeiro, né? Esse tratamento, que não existe um tratamento com o torcedor a não ser o sócio do futebol, que é um programa de sucesso, pessoas empenhadas, né, a desenvolver o sócio do futebol, um dos maiores aí do Brasil, mas que o torcedor ele merece muito mais, né? A gente tem grandes exemplos aí em Fortaleza, a prefeitura, né, entrou em contato com alguns clubes da Alemanha e fez um intercâmbio com alguns torcedores do Schalke 04, do Borussia, e levaram ele para Fortaleza para trazer um pouco dos seus princípios de torcer, né, e das mudanças que estão acontecendo lá na Alemanha com torcida organizada, né, para ter um trato diferente e agregar assim ao estádio, que isso a gente precisa da diretoria dos clubes se profissionalizarem, né, para a gente poder apoiar o clube em todo o Brasil, né. O Grêmio acabou de lançar, e se colocar no Google aí, lançou um projeto que é Departamento do Torcedor Gremista. É um departamento que vai cuidar somente do torcedor, né? Hoje a gente não tem no Cruzeiro. O que está acontecendo? Os clubes estão se profissionalizando. E, é igual eu falei, não existe time grande com torcida pequena. Então o clube precisa tratar bem o nosso torcedor. Não é só organizada, é o torcedor comum também. Então ele precisa, o projeto do Grêmio é ele acompanhar os torcedores em caravanas, né, em jogos fora, passar toda o reporte para a polícia militar, a festa nos estádios, as faixas, dar todo esse suporte para as organizadas e para o torcedor comum, né? Então a gente está começando a ver o Brasil melhorando nisso, mas a gente precisa, como cruzeirense, a gente necessita aí de ter realmente um departamento dentro do Cruzeiro para tratar bem a organizada e o torcedor comum, né, da mesma maneira. Então o que a gente quer como organizada é fazer a festa, é o que você falou, né? A Geral tem 3 anos apenas, vai fazer dia 21 de abril 3 anos, e o que a gente pensa é o quê? Fazer o que o Cruzeiro realmente não está fazendo com o seu torcedor, que é tratar ele com carinho,
com atenção na arquibancada, para que ele possa se sentir acolhido e torcer e fazer a festa que nós fizemos mesmo com a crise do ano passado, né? Que nós conseguimos aí virar esse jogo, realmente a torcida que fez isso acontecer. Então o Cruzeiro é um recado aí pro Bruno Vicentinho, principalmente para o Gilvan, que ele precisa sim escutar a torcida, né? Ele precisa aí criar esse departamento. Hoje o Cruzeiro tem 8 andares lá, e a gente tem um andar lá que é comercial, marketing, mas a gente quer um andar só para falar pro torcedor, né? Que é o cruzeirense, ele está carente disso, e o futebol precisa disso, de profissionalizar, né? Ele se profissionalizando, ele tem um controle maior sobre sua torcida e com certeza vai impulsionar o time dentro de campo, né? Então acho que é um recado que eu queria dar para a diretoria do Cruzeiro e para o torcedor que está nos ouvindo, que o Cruzeiro possa aí se profissionalizar e passar a olhar um pouco mais para o torcedor, porque sem o torcedor ele não tem nenhum patrocínio, ele não é o que ele é, ele só é pelo tamanho da torcida que tem, né? E aproveitando também a oportunidade de falar da nossa festa de 3 anos, né? Ano passado a gente teve orgulho de levar o Gotardo e o Piazza e as 2 taças da Libertadores e fazer esse encontro inédito e eles erguerem as taças. Esse ano o nosso foco é a Copa do Brasil de 96 e a Libertadores de 97, né? E já estão confirmados o Marcelo Ramos, autor do gol de 96, o Nonato, capitão de 96, né? E o Elivelto, autor do gol da Libertadores de 97 e as 2 taças da Copa do Brasil e da Libertadores. A gente tem os ingressos sendo vendidos na loja Arquibancada, nos shoppings, né? As pessoas já podem procurar. Uma festa open bar com muita música, metalzeiros, o Gão e os Fanáticos, o Dudu, o sertanejo, um pagode da geral. Então a gente vai ter uma festa muito bacana com open bar, reviria para todos. Eu tenho certeza que a galera vai gostar muito. Pode procurar seus ingressos já. E de antemão parabenizar o Guerreiro dos Gramados aí pelo excelente programa, pelas redes sociais que eu acompanho sempre e sempre informando o torcedor. E é isso que a gente precisa de mais torcedor dentro do Cruzeiro. E a gente faz por amor, né? E então que o Cruzeiro possa olhar isso e abraçar seu torcedor para a gente melhorar cada vez mais e crescer cada vez mais e continuar sendo esse gigante, porque só somos isso pelo torcedor. Beleza? Muito obrigado a todos aí, uma ótima noite. É isso aí, Leandro. Boa noite. Destaco aí tanto a relevância, né, da crítica de ingresso, né, sobre o preço dos ingressos. A gente tem que entender uma situação que eu sempre argumento: o futebol hoje ele é global, né, e a economia brasileira, ela é uma economia que nossa renda per capita, né, ou seja, a quantidade de dinheiro que cada brasileiro ganha, o que existe para dividir para cada brasileiro, ela é muito menor do que a da Inglaterra, né? O brasileiro ganha em média menos de $1.000 por mês, o inglês ganha mais de $6.000 por mês, né? Então a gente tem aí uma estrutura que, como é que eu vou competir com o Swansea, o Leicester, onde o torcedor consegue pagar um ingresso que é muito mais caro, ainda que ele tenha muito menos torcida, ainda que ele tenha muito menos tradição, ainda que ainda tem outros fatores, o Sheik botando dinheiro, etc. É difícil para segurar um jogador, etc. Mas há uma estrutura, e a gente tem que entender isso. A gente compete, né, nacionalmente. A gente tinha um problema nas cotas de TV que parece que caminha para uma solução bacana, né? Parece que caminha aí para a gente poder ter, enfim, uma distribuição de cotas mais justa. A Globo anunciou que está fazendo esses acordos com os clubes, mas ainda não é divulgado de forma tão clara. As luvas, principalmente, podem fazer a diferença, mas dentro disso o torcedor acaba tendo que pagar o preço para que os times possam ser competitivos, né? E aí os clubes passam a trabalhar deslocados, cada um pulsando mais, sangrando mais o seu torcedor, né? Nesse sentido, aí é uma posição política minha, muita gente discorda, a gente acha que o governo não tem que se meter nisso. Na Alemanha há cotas populares de ingresso e isso é lei, né? Na Inglaterra se debate projetos de lei nesse sentido. Acho que no Brasil é necessário um sistema assim também, que isso passe pela política também, porque os clubes visam lucro, os clubes visam
especialmente se manter competitivos num cenário de competição absoluta e sem a menor intervenção. E aí eu acho que a gente registrar a necessidade de que haja bom senso, de que haja intervenção, de que haja controle, de que o torcedor possa ser valorizado não só como um produto, mas como parte da festa é importante. Faço coro às suas palavras aí, Leandro, e faço também coro para que a gente possa, né, ter uma festa bacana no dia 30 do pessoal da Geral Celeste, como foi a do ano passado, com tantos ídolos históricos, não poderia ser diferente. Sidney, passa a palavra para você se despedir também da nossa audiência, você que participou hoje aí com algumas incursões pontuais, colocando o nosso programa no ar aí também, mas deixe seu boa noite aí pro nosso pessoal, sua participação final, sua mensagem após esse final de Campeonato Mineiro, de fase classificatória, como é que você tá vendo o Cruzeiro até aqui e suas perspectivas para a sequência do ano. Boa noite, meu cara. Boa noite, João. Boa noite, a Chinazu que tá ouvindo aí. A gente dando uma audiência muito boa hoje. Essas semanas aí, esses últimos programas, o pessoal tem participado bastante. A gente agradece aí o pessoal que passa tempo com a gente, faz o programa junto com a gente, né? Tweetando lá no Facebook também. E eu gostaria de agradecer também a participação do Leandro aí, dele ter aceito o nosso convite. E a perspectiva é que o time continue evoluindo, né? Ele segue em evolução, mesmo que lenta em alguns jogos, mas você vê que o time está evoluindo e a gente fica torcendo aí para não ter nenhum problema, tipo lesão, alguma coisa assim, a ponto de atrapalhar o rendimento do time. A gente já teve, né, problema de lesão com o Dedé, por exemplo, mas aí a gente fica torcendo aí para não continuar perdendo peça importante do time, né? E só voltando um pouquinho aí, que o Leandro citou aí sobre as caravanas, né? O Cruzeiro, se não me engano, tenho quase certeza que ele tem um projeto, acho que é Cruzeiro Sport Tour. Só que no caso desse programa aí, não sei se é só sócios também, tem que informar melhor, mas pelo que eu já vi algumas vezes, os valores são, pelo menos para mim, e acredito para a maioria também, os valores são bem viáveis, né? Mas o Cruzeiro engatinha aí nesse sentido, né? Eu acho que é projeto, né, que se fala mesmo, é o projeto Cruzeiro Sport Tour. Aí, vamos supor, tem jogo em Porto Alegre, aí o Cruzeiro fecha com alguma agência e parece que vai de avião e tal, junto com os jogadores, alguma coisa assim. Já é um início, né? Mas seria ideal ter alguma coisa parecida mesmo com o que o Sada Cruzeiro fez. Um exemplo, o Sada Cruzeiro, igual foi falado aí no começo do programa, é um exemplo de futebol mesmo, né? Tanto dentro do jogo mesmo, com motivação que os caras têm, mesmo conquistando tudo que disputa, os caras continuam motivados, e mesmo fora de campo também, o planejamento todo que é feito é um exemplo a ser seguido. E mais uma vez eu agradeço o pessoal que ouviu a gente aí, continue seguindo, acompanhando nosso portal, e parabéns aí pro Geral Celeste que está organizando essa festa. Essas festas aí com os ídolos são muito importantes, né, pro torcedor poder ter contato, né, com ídolos históricos, que não são poucos, né? E ao contrário de alguns times aí, o Cruzeiro tem muitos ídolos que jogaram no clube, que foram vitoriosos, né? Isso é para poucos, até para time do Rio, assim, por exemplo, né? Time grande aí que fala um jogador só e o resto fica ali só no meio, né? Pouco ídolo, assim, vamos dizer. Mas o Cruzeiro é um exemplo de clube gigante, com muitos ídolos históricos e vencedores. E é muito importante o torcedor ter esse contato, né? Aproveitar o espaço aí para poder pedir diretoria para fazer uma outra festa, igual fez aí com o Alex. Aquele jogo foi inesquecível e a torcida merece, né? Apesar do público não ter sido igual a gente esperava, mas faz falta um jogo como aquele, né? Reúne os craques históricos aí. É uma festa muito bacana que poderia ser repetida todo ano. E fica aqui o meu abraço e fechado com o Cruzeiro. Boa noite a todos. Boa noite, Sidney. Nessa ideia do dia do Cruzeirense, né, algo que a torcida reivindica já há algum tempo aí. Acho, né, na questão da despedida do Alex, que o Cruzeiro errou feio no planejamento, né, de colocar no meio da temporada, num momento de crise. Eu acho que esse jogo é para abrir a temporada. Vitória e Sport esse ano
fizeram eventos no estádio para poder apresentar os elencos, né? E foi eventos que a torcida compareceu logo depois, né? A gente fica com saudade, a temporada começou depois do final do ano, é o dia perfeito para se homenagear os ídolos, apresentar os novos elencos. Acho que isso deveria ser tradição no Cruzeiro e começar aí, quem sabe, a partir do ano que vem. Nosso parabéns mais uma vez aos guerreiros das quadras, ao pessoal do Sada Cruzeiro, pela conquista do tetracampeonato da Superliga, pela conquista, né, pela sexta conquista, na verdade, nessa temporada, coroando uma temporada perfeita. O Santa Cruzeiro venceu todos os campeonatos, venceu Recopa, Copa Brasil Vôlei, Campeonato Mineiro, Superliga, Sul-Americano e também o Mundial de Interclubes de Vôlei. Ganhou tudo que podia vencer. A gente deixa mais uma vez os parabéns para esses guerreiros que nos orgulham e deseja aí, já que existe a necessidade da reformulação, que ela seja feita, né, com grande critério para o elenco seguir forte, para o grupo seguir forte e, claro, muito sucesso e felicidades aí a todo mundo que honrou a nossa camisa nesse projeto até hoje e vai seguir honrando certamente na sequência aí do mais uma temporada, quando vier a temporada 2016-2017 do voleibol no segundo semestre. A gente tem agora o período das seleções e a gente volta depois das Olimpíadas com o voleibol de clube do Santa Cruzeiro mais forte que nunca. A gente pode ter certeza disso. Vamos ao resultado das enquetes. A audiência participou com a gente aqui, foram 6 perguntas, uma construída ao longo do programa. Qual nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Boa Esporte ontem? 58%, nota 7. Segunda pergunta, você acha que os reservas aproveitaram bem a chance de ontem? 58% sim, aproveitaram um pouco. 3. Terceira pergunta, após a primeira fase do Mineiro da Primeira Liga, qual sua nota para o time? A maioria, os 61%, manteve aí o 6-1, nota 7. Quarta pergunta, após a primeira fase do Mineiro da Primeira Liga, qual sua nota para o David? 55%, maioria dando nota 7. Quinta pergunta, você acha que o time está pronto para a Copa do Brasil e Brasileirão? A grande maioria, 73%, dizendo que não está pronto, mas estará. A pergunta excepcional foi se o Fred seria uma boa no Cruzeiro. Para a maioria, ficou apertado, mas para a maioria, 54% não, 46% dizendo que o Fred deveria voltar. O Fred aí não gozando de tanto prestígio com a torcida. Ranking de cidades, Contagem em primeiro lugar, né? Belo Horizonte em primeiro lugar, desculpa, pulei aqui mais uma vez. Seguido por Contagem, Betim. Contagem e Betim que disputam sempre o segundo lugar. Barão de Cocais, Sabará, João Monlevade, Montes Claros, São João del Rei, Três Corações, Uberlândia, Juiz de Fora, Varginha, Vitória no Espírito Santo, São Paulo, Brasília, Distrito Federal e audiência internacional representada por Nova York e Framingham nos Estados Unidos. O sorteio do boné, a gente vai entrar em contato por DM aí, o Eduardo Henrique foi o felizardo contemplado. Tá dizendo aqui agora que 1 hora é muito pouco para um programa tão bom. A gente agradece pelo carinho aí, Eduardo, e a nossa produção vai entrar em contato com você para providenciar aí a entrega do boné e uma homenagem aí do pessoal pra gente aí também, prestigiando o nosso programa. Daniel Damasio tá dizendo pro Leandro aqui que o comentário dele foi perfeito, que o time precisa vestir a camisa do torcedor. E é nesse embalo que a gente destaca que o Guerreiro dos Gramados segue aí o seu trabalho com as colunas opinativas, com cobertura, vai ter cobertura em tempo real de Cruzeiro e América no final de semana, tem pré-jogo, tem pós-jogo, análise, muita coisa bacana saindo ao longo da semana no site, que é feito de torcedor para torcedor. E você que perdeu o programa de hoje, quer indicar para alguém, chegou aí só no finalzinho, é só acessar radio.guerreirosgramados.com.br. Amanhã vai estar disponível a gravação do programa de hoje, o trabalho de edição do Simon Henrique aí, como estão disponíveis os programas feitos nesse ano aí, muita coisa bacana você encontra na radio.guerreirosgramados.com.br. Eu me despeço por aqui, convidando vocês a seguirem acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Deixe uma boa noite, segunda-feira a gente está de volta para mais um debate. Boa noite e até lá, a gente se vê. Guerreiros em Debate.